Fala pessoal, Andinho Rico na área. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Fundo Imobiliário RVBA11, o Fundo Imobiliário de Tijolo. Esse vídeo não é uma recomendação de compra e venda de ativos. Eu estou pensando na possibilidade de adquirir esse RVBA11 para a minha carteira. E eu estou fazendo uma breve análise e decidi colocar isso aqui no canal. Com certeza, as informações que vou passar aqui nesse vídeo vão contribuir com as suas análises. Assim, você vai ter mais clareza nas suas tomadas de decisões. Então vamos começar aqui na tela do meu PC no site Status Invest com alguns indicadores básicos do RVBA11. O RVBA11 é da Rio Bravo Renda Varejo. Hoje ele está custando atualmente uma cota, o valor de R$ 3,00, ou melhor, R$ 9,31. O seu PVP está em 0,88, ou seja, está descontado, abaixo do seu verdadeiro valor patrimonial. Vamos ver os seus rendimentos. Olha só, no dia 15 de setembro ele pagou 9 centavos por cota. Isso aí representa um rendimento de 1,03%, tendo como base o valor de R$ 8,73 a cota. Isso aqui para um fundo de tijolo está bem satisfatório. É um ponto aí positivo na minha análise desse fundo. Aqui nós podemos ver também que nos últimos meses, nos últimos 12 meses, conforme está aqui na tela, ele vem pagando a média de 9 centavos por mês. Com exceção aqui dos meses de setembro e outubro de 2024, que ele estava pagando 10 centavos. A partir de novembro de 2024 até o mês atual, ele vem pagando a média de 9 centavos por cota. Quanto ao número de cotistas, hoje ele está com mais de 77.400 cotistas. Ele possui a quantidade de 156.143,50 cotas emitidas no mercado. Vamos ver aqui o dividend yield aqui desse fundo. O dividend yield dos últimos 12 meses, segundo o site Status Invest, está em 11,78%, ou seja, um pouco a menos de 1% ao mês, o que é aceitável e está bem satisfatório para um fundo de tijolo. Nos últimos 12 meses, ele se valorizou 1,09%. Até agora, temos aqui informações do Status Invest. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns itens em algumas páginas do relatório do RV, ou melhor, RBVA11. Não vou mostrar tudo, vou mostrar aqui apenas alguns itens em algumas páginas para o vídeo não ficar longo. Então aqui na página 2 nós temos aqui algumas informações sobre o fundo. Objetivo e política de investimento. O fundo tem por objetivo principal, no longo prazo, a geração de renda mediante a exploração comercial através de locação dos ativos imobiliários e, consequentemente, proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas. Algo aí de interesse de todos nós investidores dos fundos imobiliários. Vamos ver aqui algumas informações sobre o fundo. Olha só, esse fundo possui um perfil de gestão ativa, o que para mim, na minha opinião, é um ponto positivo. Quem é o gestor desse fundo e o administrador? É a Rio Bravo Investimentos. A taxa de administração também, ao meu ver, e ao ver da maioria, é satisfatória. Está em 0,65% ao ano sobre o valor do mercado. Vamos lá, vamos ver o valor do patrimônio líquido desse fundo. Ele também está entre os melhores aí listados na bolsa. O valor do patrimônio líquido do RBVA11 está em mais de 1 bilhão e 659 milhões de reais. É um fundo que possui muito patrimônio, um valor patrimonial altamente considerável.
Esse fundo se iniciou em novembro de 2012, ou seja, ele já possui aí 13 anos, ou melhor, quase 13 anos de existência. Aqui, segundo o seu relatório, ele possui 156 mil, nós já vimos essas informações lá no site Status Invest, mais de 156 mil cotas emitidas. Ele já realizou 5 emissões de cotas até o dia de hoje, desde a sua criação, e possui 75 mil cotistas. Aqui a informação está diferente lá do site Status Invest, porque esse relatório aqui é de julho. Então vamos prosseguir aqui. Quero ver aqui, eu vou seguir as páginas de 2 até 4, para eu não me perder aqui no vídeo. Vamos ver a tese de investimento. É um fundo de gestão ativa que investe em portfólio diversificado de imóveis voltados para operação de varejo, com o objetivo de gerar renda imobiliária de longo prazo. Então nós vemos aqui que esse fundo ele tem a intenção de investir em imóveis do setor de varejo, aqueles imóveis ali que são alugados para empresas diversas, como por exemplo shoppings, agências bancárias, supermercados, academias, entre outras coisas. Eu disse shopping aqui, existem fundos específicos de shoppings, mas um fundo híbrido, um fundo que diversifica o portfólio de imóveis, o seu portfólio com seus imóveis aí, bem diversificado, ele pode pegar vários tipos aí de segmentos. Então vamos lá. Então aqui ele mostra o portfólio core para o varejo, algumas características aqui do fundo. Construção pioneira de um portfólio voltado para o varejo de rua, tendo como foco a vocação dos imóveis para uso varejista, localizações exclusivas e atributos valorizados pelo varejo. É um fundo que dá prioridade em imóveis mais valorizados, mais bem localizados. Flexibilidade dos imóveis, os ativos bem localizados e adaptáveis e uma gestão ativa atenta às tendências do varejo. Vendas estratégicas, extração de valor com vendas oportunísticas de ativos e reciclagem de portfólio. Então até aqui nós estamos vendo que é uma gestão bem ativa. Isso é um ponto positivo, pois eles buscam trazer renda e lucro para os cotistas, para o fundo e consequentemente para os cotistas, e tenta corrigir eventuais problemas que possam surgir. Essas são algumas vantagens que eu vejo aí na gestão ativa dos fundos imobiliários. Vamos ver aqui eles apresentando aqui outros ativos que a Rio Bravo possui para as pessoas poderem investir. Um mundo de investimentos para você explorar. Eles possuem aí no setor corporativo o RCRB11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas nos principais eixos comerciais de São Paulo. Eles possuem o RBVA11, que é esse que nós estamos analisando, fundo imobiliário de varejo de rua com diversificação nacional. Mais à frente nós vamos ver isso aí, a diversificação geográfica desse fundo. Residencial, RBRS11, investimento para renda em ativos residenciais de excelente localização. Eles têm também o TRBL11, fundo imobiliário logístico com presença nas principais regiões metropolitanas do país. E também eles possuem o RBFF11, fundo de fundos, que são os chamados FOFs, fundo de fundos imobiliários focado em geração de renda de longo prazo. E temos mais aqui, continuando. Imobiliário, crédito imobiliário, eles possuem o RBHY11. É um portfólio de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, com foco em papéis de risco de crédito arrojado, com mais risco. Possuem também aqui o RBHG11, portfólio de CRIs com foco em papéis de menor risco de crédito. Também eles possuem o RBIF11, investimentos em infraestrutura com um portfólio diversificado e enfoque em ESG. Eles possuem também a Rio Bravo Hedge Fund, CEPTADO, um portfólio de CRIs e FDICs com foco em papéis de risco de crédito
arrojado. Vamos agora para a página 4 e vamos ver aqui alguns dos principais números. Vejam bem, nós vimos aqui que até agora nós vimos que o patrimônio líquido desse fundo é de mais de 1,6 bilhões de reais. Vejam só a causa disso. Eles possuem 82 imóveis. Olha só, a área bruta locável desses imóveis é de mais de 300 mil metros quadrados e eles possuem 17 inquilinos. A taxa de vacância física, ou seja, a porcentagem de imóveis vazios, a quantidade, a área em metros quadrados vazia, é de 6,9%. Distribuição por cota. No mês que foi lançado esse relatório, distribuíram 9 centavos por cota. Patrimônio líquido, eu já falei, mais de 1,66 bilhões de reais. Fechamento do mês. A cota fechou o mês com R$8, custando R$ 8,45. Valor de mercado em bilhões, 1,31 bilhões. Yield anualizado, aqui vemos uma diferença, está um pouco acima do que vimos lá no site Status Invest. Está aqui constando 12,8%. Para um fundo imobiliário de tijolo, é bem satisfatória essa informação. Um yield anualizado de 12,8%. Valor negociado, mais de 4.600. Volume médio diário negociado. Lembrando que isso aqui é em reais por metro quadrado. Volume médio diário negociado, 2,3 milhões. Tá? E anos de volte, 6,2. Mensagem do gestor ao investidor. Reforço de caixa. É uma informação aqui que todo cotista deveria se preocupar com a situação financeira do fundo. E poucas pessoas olham apenas a rentabilidade, o dividend yield, a quantidade de rendimento por cota e o valor da cota e o PVP. Esquecem de olhar outras informações administrativas que vão dar sinais da saúde e da qualidade do fundo. Então vamos lá para a mensagem do gestor do fundo RBVA11. Reforço de caixa. Para fazer frente às necessidades de caixa do segundo semestre desse ano, principalmente em relação à última parcela da aquisição dos imóveis adquiridos e locados a Pernambucanas em valor próximo a 25 milhões, além da correção monetária a ser realizado em outubro, a estratégia do fundo conta com as seguintes fontes. Então nós temos aqui 3 fontes. A primeira, posição atual de caixa. Segundo, alienação de posições em FIIs. E a terceira, alienações de imóveis. Vamos lá. Isso aqui é por causa, eles estão dando uma satisfação por causa disso aqui que eu vou grifar aqui, ó. Principalmente em relação à última parcela da aquisição dos imóveis adquiridos, ou seja, esse fundo adquiriu imóveis e esses imóveis estão locados às lojas pernambucanas e um valor próximo a 25 milhões de reais, além da correção monetária a ser realizada em outubro. Então, qual é a estratégia que eles estão usando aí para estar cobrindo aí essa alavancagem? Vamos lá. Em relação ao ponto primeiro, que é a posição atual do caixa, o caixa atual do fundo é de aproximadamente 14 milhões. Em relação ao ponto 3, que é a alienação de posições em FIIs, em julho o fundo promoveu a alienação de aproximadamente 11 milhões do fundo CPSH11, Capitânia Shoppings. O fundo ainda possui uma posição de aproximadamente 12 milhões nesse fundo imobiliário e poderá promover uma nova desalocação a depender da dinâmica do mercado. Esta operação deverá gerar um prejuízo de aproximadamente 1,3 milhões de reais e que deverá ser mais que compensado pela segunda parcela de rescisão recebido pelo Distrato do Santander em julho de 2 milhões. Ou seja, o que acontece? O RVBA11 ele desfez de uma parte de sua posição na sua carteira de FIIs do Capitânia Shoppings, conforme nós lemos aqui. O fundo ele desfez aí
11 milhões de reais. Ele ainda possui uma parcela, conforme nós estamos vendo aqui, aproximadamente 12 milhões, e ele pode desfazer desses FIIs. Essa operação toda aí com esse Capitânia Shoppings, estar desfazendo das cotas desse fundo, gera um prejuízo de aproximadamente 1,3 milhões. Mas esse prejuízo é tudo calculado e pensado. E isso vai ser compensado pela parcela, a segunda parcela do valor de rescisão recebido pelo Distrato do Santander em julho, no valor de 2 bilhões. Então aqui o gestor está dando uma satisfação aos seus cotistas, dizendo aí que não está tendo prejuízo nesta operação por causa aí, né, de algo que está sendo feito aí, uma compensação recebida pela parcela aí do Santander de rescisão de contrato no valor de 2 milhões de reais. Agora em relação ao ponto 3, alienação de imóveis. Em relação ao ponto 3, em agosto o fundo deverá receber a terceira parcela da venda do imóvel Haddock Lobo, de aproximadamente 4,7 milhões. Além disso, o fundo já realizou a venda do imóvel Mateu Bay por 5,5 milhões, com recebimento no ato da assinatura da escritura de 1,5 milhões, com o posterior recebimento das demais parcelas equivalentes a 4 milhões de reais, ainda nesse semestre. O fundo também possui um pipeline de vendas ativo e tem negociado alguns imóveis com expectativa de conclusão ainda nesse semestre. Então até aqui estamos vendo que o RVBA11 é um fundo bem ativo. A sua gestão é bem ativa. Aqui ele também está dando uma satisfação sobre a alienação do imóvel São Mateus. No início de agosto, o fundo finalizou a alienação de mais um imóvel localizado, ou melhor, locado para operação bancária. Para quem não sabe, esse fundo RBVA11, ele começou, conforme nós vimos no início do vídeo, em 2012, em novembro de 2012. Era um fundo praticamente de agências bancárias, mas com o passar do tempo esse fundo foi mudando o seu estilo, a sua estratégia. Ele era um fundo monoativo, depois ele começou a diversificar o seu portfólio, não era base 10, depois ele se tornou base 10 e ele está aos poucos se desfazendo das agências, deixando de ser um fundo de agências. Mais à frente nós vamos ver aqui que ele possui uma grande concentração em agências aí, dentro desses 82 imóveis que nós vimos ali. Então vamos lá. Eu estava lendo aqui que no início de agosto o fundo finalizou a alienação de mais um imóvel locado para operação bancária. O imóvel de São Mateus, localizado para a Caixa Econômica Federal. A venda foi realizada pelo valor total de 5 milhões e meio, né? Um valor aí de mais de R$ 5.863 por metro quadrado. O pagamento ocorrerá em 5 parcelas, sendo a primeira parcela equivalente a 1,5 milhão recebida pelo fundo na data de assinatura da escritura, e as demais parcelas no valor de 1 milhão cada, a serem pagas de forma mensal consecutivamente. A operação segue a estratégia do fundo de reciclagem do portfólio e gerou um lucro para o fundo e seus cotistas de 572.117 ou 0,004 por cota. O valor de venda superou o valor do custo de aquisição e o valor do último laudo de avaliação do imóvel. Olhando aqui, eu particularmente considero um valor pequeno, um valor baixo, parece um valor pequeno, mas a informação importante aqui, a contra-informação, é que o valor de venda superou o valor do custo de aquisição, ou seja, não houve prejuízo aqui nesse caso, segundo a gestão do RVBA11. A venda foi realizada a um valor de 14,2% acima do custo de aquisição do imóvel e 23,6% acima do valor do laudo de avaliação, que foi realizado em dezembro de 2024. Essa venda gerou uma taxa interna de retorno de 11,87% ao ano, equivalente a IPCA mais 6,07% ao ano, ou CDI
mais 3,26% ao ano. Este patamar de taxa interna de retorno reforça a eficácia da gestão ativa do fundo na geração de valor por meio de alienação de ativos. Então aqui a gestão está informando, dando uma satisfação de que essa movimentação intensa que eles têm feito aí com compra e venda de ativos está gerando lucro para o fundo e também para os seus cotistas. Vamos continuar aqui. Agora eu vou para a página 9 do relatório gerencial. Vamos ver aqui os resultados resultados e distribuição. Vamos ver aqui receitas de locação acumulados no segundo semestre, mais de 16.124.000 reais. Receitas de venda de imóveis, aqui não tem nenhum valor. Receita financeira, aqui nós temos um valor negativo de mais de 1.080.000 reais. Rendimentos de FIIs, mais de 661.800 reais. Outros, provavelmente deve ser despesa, algum tipo de despesa. 1 milhão, aqui valor negativo, 1.742.000. Despesas, menos 2 milhões, ou seja, despesa de 2 milhões, mais de 2.459.000 reais. Despesas com CRIs, com CRIs, mais de 881.000 reais. Despesas de vacância, mais de 282.000 reais. Taxa de administração e gestão, mais de 601.400 reais. Outros, mais de 694.000 reais. Resultado total de tudo isso aqui que nós vimos, somando positivo e negativo, o resultado total vai dar um resultado positivo de mais de 12.585.000 reais. Disso aqui, os rendimentos distribuídos aos cotistas foi um total de 14.052.000 reais. Isso dá um resultado por cota de 8 centavos por cota. Mas o fundo decidiu, em algum lugar aqui do relatório, ele explica o porquê disso aqui, ele decidiu distribuir 1 centavo a mais por cota aos seus cotistas. Quero ver aqui a próxima informação na página 12. Desempenho da cota e volume. Aqui está mostrando a rentabilidade, gestão ativa. Nós já vimos aqui que esse fundo, ele foi criado em 2012, novembro de 2012, e vem sofrendo várias alterações ao longo do tempo, ao longo dos anos. Em 2018, em maio de 2018, ele passou a ter gestão ativa, pois antes ele possuía gestão passiva. E o que aconteceu? Vamos ver aqui o desempenho do fundo do RBVA11 a partir do momento que sua gestão passou a ser ativa. Aqui eles mostram para a gente uma comparação, o desempenho do RVBA11, que está aqui nessa linha verde, que está alterando, sobe e desce aqui ao passar do tempo, a linha verde, a linha do CDI que vai subindo aqui continuamente, quase que continuamente vai subindo devagarzinho, e a linha do IFIX, que também sobe e desce aproximadamente em algumas fases, ganha do fundo, em algumas fases perde do fundo, conforme nós estamos vendo aqui. E a rentabilidade do fundo desde o início, aqui já é desde o início de sua criação. Nós vemos aqui em novembro de 2012 e a linha vai subindo aqui até maio de 2018. Nós vemos aqui que de 2012 até 2016 o fundo estava perdendo para o CDI e para o IFIX. A partir de 2016 ele estava acima, sendo superado. Quando eles mudaram para a gestão ativa em 2018, caiu um pouco, mas ainda no mesmo ano subiu e está ganhando do IFIX e do CDI até os dias atuais. Então aqui nós vemos que se nós verificarmos períodos curtos, períodos isolados, como aqui por exemplo o mês de julho, ou apenas o ano de 2025, o fundo imobiliário RBVA11 vai perder para o IFIX, vai perder para o CDI. Mas se nós considerarmos todo o tempo da trajetória desde a existência do fundo, ele está positivo, ele está acima do IFIX e acima do CDI. Aqui nós vemos aqui
69% de valorização desde o início da gestão ativa. E o início da gestão ativa, conforme nós já vimos, foi em maio de 2018. Agora deixe-me ver aqui, número de cotistas. O número de cotistas vem crescendo gradativamente. Em agosto de 2024 estava com mais de 63.800 cotistas e agora em julho está com mais de 75 mil cotistas. Agora vamos aqui à tipologia do ativo investido. Vamos lá, de todos os ativos do RVBA 11, nós vemos aqui que 82,6% são imóveis de varejo, que é o objetivo principal deles. Agora, 15,2% são imóveis varejo AAA, de maior qualidade. E 1,6% são alocados para shoppings. Conforme eu falei no início do vídeo, eles também possuem algumas coisas envolvendo shoppings. E também 0,6% em fundos imobiliários, investindo indiretamente em imóveis através de cotas de outros fundos imobiliários. O que mais podemos ver aqui? Portfólio do fundo. Aqui nós vamos ver os imóveis que eles possuem. Nós vimos lá que eles possuem 81, 82 imóveis. Vamos lá. Desses imóveis, de todos eles, aqui eu vejo um ponto de observação que poderia ser um ponto negativo. Alta concentração em um único cliente. 29 dos 81 imóveis do RBVA 11 são locados para a Caixa Econômica Federal. 13 imóveis estão vagos. É o que dá aquela taxa lá de aproximadamente 6, alguma coisa, 6,7, 6,9% de vacância. Não me lembro o valor exato. 8 imóveis para o Pão de Açúcar, 8 imóveis para o Santander, mais 8 aí de agências bancárias, 6 imóveis para a Cogna, 5 imóveis para as lojas pernambucanas, 2 imóveis para o Açaí, 1 imóvel para a Anima, mais 1 imóvel para a Centauro, outro imóvel para a Renner, mais 1 imóvel para a agência bancária, que é o Itaú, outro imóvel para a M3 Storage, outro imóvel para o supermercado Super Nosso, outro imóvel para o grupo Ultra, mais um imóvel para Plano e Plano, outro imóvel para Porto Belo, alocação indireta 100% do FII SPGM e um imóvel para Goodby. Aqui eu observei que ele possui uma alta concentração em agências, 29 imóveis para a Caixa, mais um imóvel para o Itaú, está dando 30 imóveis, e mais 8 para o Santander, 38 imóveis, uma alta concentração aí em agências. Mas eles já têm a intenção de ir se desfazendo aí ao pouquinho para dar uma maior diversificação nesse portfólio, diminuir essa concentração em imóveis aí alocados para agências bancárias. Agora vamos ver aqui, alocação em shopping. Alocações estratégicas em FIIs. Eles possuem o FII LASC11, SHPH11, CPSH11, aquele que nós lemos, que eles já venderam e estão querendo se desfazer de mais cotas, e uma participação do Shopping Iguatemi Faria Lima. Alocação direto, fração ideal de 75 cotas das 60 mil cotas deste imóvel. Agora vamos ver aqui a alocação de recursos, ativos investidos, a porcentagem aqui. 97,8% dos ativos estão em imóveis. Agora, nós vemos aqui que 0,6% estão em FIIs. Alocação estratégica via FIIs. E tem uma outra porcentagem aqui, ou melhor, 1,6% alocação estratégica via FIIs e 0,6% em FIIs. Essa é a distribuição do investimento do nosso dinheiro que entra aí no RVBA 11. Quando eu digo nosso, é de todos os investidores, porque neste exato momento eu nem ainda possuo cota deste fundo imobiliário. Vejamos aqui
a localização. Principais imóveis AAA na região de São Paulo, capital. Os imóveis AAA de mais alto padrão estão aqui numa região, concentrados em uma região aqui, estão bem próximos. Conforme vemos aqui neste mapa aqui, 7 imóveis. Vamos ver aqui, o portfólio totaliza aproximadamente 358 milhões, o equivalente a 17,8% do PL do fundo. Agora vamos ver o patrimônio do fundo aqui, a receita por estado. Aqui pela receita, por esse mapa, esse pequeno desenho, nós podemos ver aqui a distribuição geográfica também dos ativos, né, dos imóveis desse fundo. É algo positivo a diversificação, mas aqui nós vemos algo negativo, uma alta concentração. 61% da renda do RVBA 11 está em São Paulo. 61% da renda vem de São Paulo. Em segundo lugar, 15% da renda do fundo vem do estado do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, 10% da renda vem do estado de Minas Gerais. Em quarto lugar, 5% vem do Maranhão. Em quinto lugar, 4% vem do Mato Grosso. Em sexto lugar, 2% vem do Paraná, região sul do Brasil. E o restante empata aí com 1%. 1% vem do Pernambuco, mais 1% do Ceará e mais 1% do Distrito Federal. Essa é a distribuição aí por receita, tá? A receita distribuída aí por estado. Agora, por indexador, de toda a receita que o fundo recebe, 63,8% está indexada ao IPCA e 36,2% está indexado ao IGPM. Seria interessante diminuir essa porcentagem aqui indexada ao IGPM e aumentar essa porcentagem aqui de 63,8% que está indexado ao IPCA, o índice aí que acompanha a inflação. Receita por região, aqui num gráfico em formato de pizza. 86,8% está concentrado no Sudeste, sendo que dessa região Sudeste, 61% é só no estado de São Paulo. Aí é um ponto de observação também. 7,1% está no Nordeste, 4,5% Centro-Oeste e 1,6% vem do Sul, do estado do Paraná. Vamos ver o que mais nós podemos ver aqui, que é de meu interesse, que pode ser também interessante para vocês que estão aí me acompanhando nesse vídeo. Cronograma de vencimento por receita. Nós estamos em 2025, né, o vencimento aí dos contratos, 3,8% para vencer em 2025, uma taxa bem pequena, mas como é uma gestão ativa, eles estão sempre aí atentos para não deixar a receita, né, diminuir. Se acontecer alguma coisa, eles estão bem ativos para estar corrigindo, mas aqui nós não sabemos também se é algo renovável ou não. Precisamos estar acompanhando aí os informes, os relatórios gerenciais, os comunicados aos cotistas. 2027 já tem uma porcentagem maior, 2 anos à frente, 7,1%, 2028 quase nada, menos de 1%, 2029 uma taxa muito grande aí, a maioria, 40% aí vai vencer, né, os contratos aí, a receita desse fundo. Os anos posteriores aí vão se estender até 2024. Um outro vencimento muito grande vai acontecer só daqui 7 anos, em 2032, 21,9% aí estando vencendo. Cronograma de reajustes por receita. Aqui também nós temos os reajustes. Aqui ele mostrou, deixe-me ver, os meses, né? Não mostrou por anos. Em fevereiro teve reajuste de 2%, um pouco mais de 2%, março 13%, vamos ver o mês agora de setembro, 4,9%, em outubro 1,8% mais 13%. Isso aqui eu acho interessante você estar vendo aí pessoalmente, caso você tenha interesse. Para o meu caso específico, por enquanto não tenho tanto interesse. Apenas aqui nós já podemos ver em outubro e novembro e dezembro vão ter reajustes consideráveis aí na receita do fundo imobiliário. Isso é um ponto positivo para o fundo. Locatários, a porcentagem
de ativo. Aqui nós vemos que 19,7% é do Cogna, 12,4% do Santander, 12,1% do Assaí, 8,5% GPA, 4,1% Pernambucanas, 5,8% Centauro, 3,5% Lojas Renner, outros 7,5%, Vago, que estão vazios 12,1%, Caixa 14,6%. E a receita por locatário, aqui nós estamos vendo aqui, né, do patrimônio do fundo, 25% vem da Caixa, onde tem a alta concentração, que é um fato a se observar. Cogna 26,4%, também uma concentração considerável. Renner 3,6%, Centauro 5,7%, Assaí 10,2%, Santander 14,1%. Se somar todos os bancários aí, a concentração fica alta, né? Aqui Itaú 1,3%, Pernambucanas 3,5%, GPA 3,9%, outros 1,9% e o Supernosso 1,5%. Aqui o portfólio do fundo, não vou ler essa parte aqui. Vamos ver o que mais aqui, página 22, já estamos perto do finalzinho do vídeo. Aqui a alavancagem, seria interessante aqui falar brevemente sobre isso aqui. Cronograma de amortização anual. Para você que ainda não sabe, a alavancagem é a dívida que um fundo faz. Por exemplo, quando ele compra um imóvel e parcela esse imóvel, por exemplo, para estar pagando aí parcelado durante 10 anos, 12 anos, por exemplo, isso aí é uma alavancagem. Ele fez uma dívida, uma alavancagem. Então vamos ver aqui. Em 2025, a alavancagem dele está em 29,7 milhões. Em 2026 vai subir para 31,3 milhões. Em 2027 vai cair um pouco para 30,2 milhões. Eu estou falando que vai acontecer, mas isso aqui é projeção. Projeção que a gestão trouxe aqui para nós no seu relatório gerencial. E nos anos futuros vai sofrer uma queda aí considerável, que olha, 21,6 milhões em 2028, em 2029, 22,8 milhões e nos outros anos vai ficar mais aliviado ainda, vai respirar mais ainda, né, o caixa financeiro aí, 8,8 milhões em 2030 e por aí segue. Nós podemos observar aqui que a partir de 2028 existem algumas responsabilidades financeiras do fundo aí, algumas dívidas que elas não vão existir mais. Aqui na cor azul nós temos aqui o CRI RBED de São Bernardo e aqui na cor verde clara nós temos o CRI RBED de Santo André. Então eles vão estar assumindo aí com essas despesas em 2025, 2026 e 2027 e 2027 quita, passando a ficar mais aliviado aí com suas dívidas, com sua alavancagem, a partir de 2028, mantendo aí apenas o compromisso com o CRI RBVA. E aqui para finalizar, vamos ver a linha do tempo do RVBA11. Nós podemos ver aqui que em 2022 foi o início do fundo, era um fundo monoinquilino, conforme eu já falei anteriormente, possuía apenas um imóvel e gestão passiva, uma gestão bem diferente da gestão que nós vemos hoje. Depois, em 2018, houve uma mudança de regulamento para a gestão ativa, foco na expansão do portfólio para ativos locados para outros setores do varejo. Também houve a alteração do regulamento com mudança de objetivo e política do fundo. Em 2019, houve a segunda emissão de cotas. Em 2020, houve a incorporação do fundo Santander Agências. Em 2021, houve a terceira emissão de cotas. Em 2023, a quarta emissão de cotas. E em 2024, quinta emissão de cotas. E também a aquisição de imóveis de varejo educacional do RBED 11. Estratégia de diversificação mais alienação de ativos com bons retornos, mais aquisições estratégicas. É o que eles estão fazendo atualmente.
Então nós ficamos por aqui com esse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou desse fundo. Se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu mencionei aqui, ou se eu deixei de falar alguma coisa que você gostaria que eu falasse. Na minha opinião, não estou te recomendando a venda ou a compra desse ativo. É apenas a minha opinião. É um fundo interessante, até mesmo o motivo pelo qual eu vim fazer uma análise breve, bem superficial desse fundo. É um fundo bem diversificado geograficamente, mas nós vimos aqui que financeiramente a sua fonte de renda está concentrada ali em mais de 60% na região de São Paulo, e também com a diversificação de inquilinos ele está bem concentrado aí com as agências bancárias, mas eles já informaram em outros documentos que estão tomando providências para mudar essa situação aí com relação às agências. Então cabe a você fazer as suas decisões e tomar as suas próprias escolhas e fazer suas próprias análises, pois cada pessoa é responsável pelo seu próprio investimento. Não se deixe influenciar pelo que as pessoas falam aí na internet sobre os fundos imobiliários, sobre os ativos financeiros, tanto de renda variável quanto de renda fixa. Nós somos responsáveis por nossas próprias decisões. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço, por gentileza, deixe o seu like, faça seus comentários. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, muito obrigado por sua participação. Até o próximo vídeo e tchau!